Olá, sejam muito bem-vindos ao projeto Identidade Brasilis. Identidade Brasilis é um projeto que se constitui sob a égide de uma ação afirmativa e formativa por meio da produção artística cultural de pessoas negras e indígenas e pessoas não negras e não indígenas, pactuantes com os debates étnico, crítico, raciais e cosmológicos. Esse exercício se dará por meio de discussão identitária, cosmológicas e das questões étnicos raciais a partir das práticas e das produções artístico-culturais que visam a contribuir para o desenvolvimento do ser humano, visando a melhor compreensão de si mesmo e do mundo, mediado pelas intencionalidades que norteiam as ações educativas e sociais do SESC. Por meio da cultura, que é um direito social e, logo, inerente à condição humana, e seu exercício pode garantir às pessoas, enquanto sujeitos individuais e coletivos, dignidade, liberdade, igualdade, solidariedade e participação social. Bom, hoje dialogaremos sobre o tema a preservação e respeito do povo Saterê-Maué, tambores de Gambá de Maués e suas contribuições socioculturais. Eu sou Rafa Mendonça, sou músico, pesquisador, e estarão comigo nessa 1 hora de debate, que eu espero que seja muito proveitosa e prazerosa, o nosso querido folião de Maués, Ismael Pinheiro, o nosso grande parceiro, músico, pesquisador, Cleomir Leda, também o nosso grande parceiro e irmão, músico e pesquisador, Técio Macambira. Bom, mas antes eu vou realizar a minha audiodescrição. Eu sou um rapaz de 33 anos, caboclo amazônico, com traços latino-americanos, tenho cabelos longos, uso uma barba cavanhaque, meus cabelos estão presos nesse momento. Estou com uma camisa vermelha com flores e folhas do Guaraná de Maués. Estou usando um colar da etnia Mati, do povo Mati, que habita ali o Vale do Javari. Bem, vamos começar iniciando esse debate, esse diálogo, mais do que um debate, sobre a influência, das nossas raízes. A gente coloca aqui a cultura do Guaraná como uma delas, dialogando e sendo trazida pelo tambor de Gambá, pelo movimento do Gambá de Maués. Afinal, aqui somos todos mauesenses e queremos apresentar esse diálogo da maneira mais ilustrativa e, na medida do possível, didática, para que todos possam entender essa manifestação que faz parte da nossa cultura e, assim mesmo, da nossa identidade, assim mesmo, do nosso território onde habitamos, de corpos artísticos, políticos e sociais. Antes, eu gostaria de apresentar um vídeo do professor antropólogo e pesquisador da UFOP, da Universidade Federal do Oeste do Pará, o nosso querido professor Florencio Vaz Filho, que tem uma pesquisa ampla sobre o Gambá de Pinhel, onde ele detecta aí alguns elementos que fazem com que a gente possa discutir a origem do Gambá, que é um tema aberto, amplo. E nesse momento eu gostaria de mostrar esse vídeo, um vídeo de 5 minutos, e a partir disso a gente começa, enfim, o nosso diálogo com os nossos convidados. Pinhel é uma aldeia indígena do povo Maitapu, que fica localizada no município de Aveiro, à margem do rio Tapajós, no oeste do Pará. E nessa aldeia indígena existe a tradição do Gambá, da festa do Gambá,
que é realizada essa festa todos os anos pela época da festa de São Benedito, que é comemorada em Pinhel entre os dias 28 e 30 de junho de cada ano. O que é interessante a gente pensar sobre essa tradição e a sua relação com os indígenas? Ora, entre os gambás que existem no estado do Pará e no Amazonas, que eu tenha conhecimento, é aqui em Pinhel, e talvez em poucas outras, que essa festa do gambá ela é realizada por indígenas. E os estudos mostram que isso é uma tradição bem antiga. Pinhel foi fundada como missão dos jesuítas em 1722, portanto vai fazer 300 anos agora, em 2022, e já o missionário que passou por aqui logo naquelas primeiras décadas, João Daniel, ele deixou documentado que os indígenas lá daquela aldeia tinham a prática de fazer festas e rituais com tambores longos, que eles sentavam em cima desses tambores e batiam com as mãos, sem o uso de baquetas. Muito interessante, porque essa é a descrição quase fiel dos tambores gambá usados ainda hoje em Pinhel. Uma outra associação que a gente pode fazer com os indígenas é que Curtini Mendaju, por exemplo, disse que os indígenas que estavam na aldeia de Pinhel na época da sua fundação como missão jesuítica eram os Maué. Muito interessante. Além dos Maué, outros autores falam dos Gurupá e dos Maitapu, que deram nome inclusive à aldeia. José Veríssimo, na segunda metade do século XIX, ele passou pela região de Maués, passou pela região de Airão, no estado do Amazonas, e ele descreve o gambá que ele conheceu lá, realizado nas festas de santo. Pelo que ele anotou, eu também achei muitas semelhanças com o gambá que é feito hoje ainda em Pinhel, inclusive na letra das músicas. Ora, gambá feito em Maués, no final do século XIX, e semelhanças com o gambá feito na aldeia indígena de Maitapu, que teve sua origem entre os índios Maué há 300 anos. Isso nos faz pensar em muitas conexões. Então, gente, para encerrar esse primeiro ponto da minha fala, eu queria dizer que o gambá, como ele é praticado em Pinhel, apesar de ser um ritmo que lembra muito o carimbó, né, com uma marcação mais acelerada da dança, sugere uma origem afro. Mas é uma aldeia indígena, apesar da presença de alguns negros e com todas as missões jesuíticas e missões de outros missionários, que depois foram transformadas em vilas na época do Diretório Pombalino, elas também tiveram a presença de negros. Então é óbvio que os negros influenciaram na tradição do gambá de Pinhel. E isso não é negado pelos próprios indígenas. Eles citam mitos de origem do gambá, onde eles falam que um certo negro, vindo talvez de um quilombo, isso há uns 100 anos, ou até mais do que 100 anos, chegou em Pinhel, participou da festa do gambá, e esse negro achou o ritmo muito lento, ele achou meio triste, e ele prometeu que ele voltaria no ano seguinte, na festa do gambá de São Benedito, para mostrar como era que se fazia um gambá mais acelerado. E ele foi, diz a história, e ensinou os indígenas um gambá mais acelerado, mais ritmado, que é o gambá que é dançado em Pinhel até hoje. Então, os indígenas não negam a origem já, essa influência afro no gambá indígena de Pinhel, e que não está em contradição uma coisa com a outra. Sobre as próprias palavras, gambá, eu encontrei no Novo Dicionário Banto do Brasil, de Ney Lopes, que a palavra gambá ela é de origem africana. Até pela sonoridade, a gente pode supor isso. Uma outra palavra que é aiué. Essa palavra é cantada na hora da levantação e da derrubada do mastro. Aiué, 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 no momento de muita euforia, de muito êxtase. Então é interessante que a palavra aiué, que é um grito de alegria, ela é, segundo ainda Ney Lopes, da língua quimbundo da África. Então nós temos aí elementos afro e indígenas numa aldeia indígena aqui no oeste do Pará.
Pois bem, com a apresentação do vídeo lindo e maravilhoso do nosso querido Florencio, a gente tem uma ideia, né, de onde o tambor de gambá passou, das suas origens. E aí a gente tem fases, né, nesses ciclos. A gente, antes dessa live, antes dessa gravação, a gente vinha conversando aqui sobre os ciclos, né, que aqui no gambá daqui a pouco o Ismael com certeza vai explicar de uma maneira bem bonita esse ciclo que parte sempre de 3 pontos ou 3, né, de 3 origens, não diria assim, mas de 3 pontos que se conectam. E aí a gente pode até fazer uma analogia ao passado, presente e futuro, que é a forma como a gente se organiza socialmente, ocidentalmente pelo menos, né, para nos entender, para entender nossa sociedade. E, enfim, eu vou colocar aqui alguns pontos e eu gostaria que o Ismael fosse comentando já, né, esses pontos no que se diz respeito à origem, né, desse movimento do gambá. Vocês fiquem à vontade para comentar ou perguntar qualquer coisa também, já que o Ismael nesse momento vai ser o principal comentador. Eu separei aqui para a gente tentar entender e chegar, né, até o movimento tal qual como ele é, no que a gente pode dizer assim, o gambá raiz, fatos históricos. A gente tem aí uma origem na Amazônia principalmente indígena, isso é indiscutível, antes, né, muito antes de povos europeus ou povos africanos habitarem aqui, povos indígenas em suas mais diversas, né, formações já habitavam a Amazônia, isso já é indiscutível. A gente vai falar especificamente ali da região do Baixo e Médio Amazonas, onde se localiza Maués, entre o rio Amazonas, o rio Tapajós e ali embaixo o rio Madeiras e infinitos braços de rios que a gente tem nessa região, aonde a gente detecta e recebe a herança, né, do movimento do tambor de gambá. Os 3 fatos históricos que eu queria colocar aqui primeiramente, a catequização dos jesuítas, que vem com a colonização. Em certo ponto, eles são expulsos por um movimento político, mesmo ainda na colonização. A partir disso, um outro fator histórico importante que a gente tem é a cabanagem, aonde a gente recebe ali, né, a cabanagem, que é uma revolta mesmo de povos ali. Iniciou-se no Pará. Isso, exatamente, que se iniciou no Pará e chega até Maués, né, e finaliza em Maués. Eu gostaria que tu comentasse. O último foco foi Maués. Comentasse isso, inclusive. E também a exploração da borracha, né, que trouxe vários, aí, inclusive um dos últimos retirantes, eu acredito, ali nos últimos anos, é um dos meus avós, que vem do Ceará, e assim como avós de muitos, né, que habitam aqui o Amazonas e a Amazônia, povos cearenses, do Maranhão, que vieram para cá naquele momento da exploração da borracha. E esses 3 fatores históricos, eles influenciam para a formação, né, do nosso povo, principalmente do nosso povo amazônida, principalmente, e aí a gente objetiva para o nosso povo mauesense. E todos esses fatores históricos, eles têm ali iscas que a gente pode pescar, onde a gente pode encontrar o gambá, né, sendo tocado pelo indígena, sendo tocado pelo imigrante negro, pelo caboclo nordestino, até chegar em nossos momentos. E aí, Ismael, eu gostaria que tu fizesse uma contextualização de como que tu visualiza essa relação desde os povos indígenas mesmo, né, que ali na região de Maués a gente tem como principal o Saterê Maué. A gente aqui destaca isso porque é o mais predominante, é onde a gente tem, por exemplo, um dos elementos culturais importantes da nossa formação de povo ali, que é o Guaraná. Mas também haviam os mundurucus, os muras, os principais ali. A partir disso, com a cabanagem, a inserção de outros povos, que vieram do Nordeste, os negros. Tudo isso, né, relacionado com o movimento político, social e principalmente religioso, e como que a gente chega, né, nessa estrutura do gambá, que depois da tua fala a gente comenta a estrutura de como é que funciona esse movimento. Meu nome é Ismael Rodrigues Pinheiro Filho,
Tenho 49 anos de idade, estou vestido todo de branco, trazendo no pescoço um terço e um guia de conchinhas do mar, precisamente das praias do Maranhão. Meu cabelo é cabelo de caboclo arrepiado, sou gordinho, fortinho, uso óculos, porque sou míope, estou de tênis cor de vinho. E no meu colo está um instrumento musical denominado tamborinho. Em minhas mãos, os 2 pedaços de madeira que denominam-se de baqueta. Cacheiro do Divino Espírito Santo desde 1993. Anterior a 93, folião da Irmandade desde minha idade de 12 anos. E completarei 29 anos em 2022 como cacheiro. Desde os meus 12, dos meus primórdios, dos meus 8 para os 9 anos, convivendo num grupo que é um dos mais antigos do município de Maués, denominado Irmandade do Divino Espírito Santo, que existe desde 1865, reconhecido em 1903 pelo Vaticano e passado a ser o grupo organizador da maior expressão cultural religiosa do município de Maués, que é a festa do Divino Espírito Santo, que acontece naquele município. Isso, mas o convívio com senhores e senhoras do meu município me dá o gabarito de eu falar o que eu vou textuar agora. Porque você sabe, e todos os demais aqui presentes, e até os que estão nos ouvindo, que nós não podemos dizer precisamente quando surgiu a Terra. Há 2 teses. A científica, de que o homem veio de uma evolução de primatas, e outra que um poder absoluto pega o barro e constrói o homem e sopra nele a vida. Se do macaco ou do barro, o importante é que o homem existe. Então, nós aqui não chegaremos a denominador nenhum procurando teses, porque o gambá ele é tão primitivo, porque ele é resultado das origens de 3 raças, brancos, negros e índios. E a fusão dessa raça gerou esse ritmo musical que tem forte influência no município de Maués, né? Onde surgiu, como surgiu, nós não temos como precisar. É muita petulância de nossa parte querer dizer ele surgiu em tal localidade, até porque ele tem as características dos 3 povos. Se você tocar e ouvir a musicalidade, você vai ver a influência dos instrumentos. Cada um dos instrumentos, ele já demonstra essa característica principal. Se foi o negro que nos levou, se foi o europeu que nos levou, se foi o indígena que nos deu de presente, é muito, muito difícil, até porque nós não temos documentos, não há como comprovar documentalmente. A nossa tradição toda é oral. E uma dessas tradições nos revela que ele chega no Baixo e Médio Amazonas por influência no estado vizinho, que é o estado do Pará. Como? Através das canoas de entrada das devoções populares do povo, né? Daí, então, a ligação desse ritmo musical aos atos religiosos. Não significa que ele surge na religião, mas o caboclo usa a religião para manter viva a sua própria história, a sua própria identidade, como o negro usou, né, imposto pelo europeu. A presença do europeu está na língua que nós cantamos, que é o português, né? Até pouco tempo atrás, o nosso querido Cledir, que é um grande... Cleomir, que é um grande professor nessa área, sabe que os nossos amigos e irmãos de Sateré-Maué agora que estão começando a cantar o gambá em Sateré, porque até então eles cantavam em português, influência dos europeus, né? Algumas palavrinhas em afro, influência dos africanos, mas o que nos faz lembrar é que o fundamental, Rafa, Técio e demais, é que o gambá
é, na realidade, um canto de resistência e de inteligência que o homem amazônidas utilizou para manter vivo sua crença, sua história e sua memória através da musicalidade. E através de 3 instrumentos que ele escolheu, que são o gambá, o tamborinho e o caracaxá. O gambá, herdado dos nossos irmãos negros, o tamborinho, a molde dos europeus, e o caracaxá dos nossos irmãos indígenas. A fusão disso é um grito que há muito tempo vem comando na Amazônia para dizer: nós estamos aqui, nós permanecemos, nós continuaremos e nós seremos não o que vocês querem, mas aquilo que nós somos, com nossas crenças. Embora nós carreguemos os símbolos cristãos europeus, nós lá dentro cultivamos as nossas amêndoas. Aqui eu, por exemplo, estou trajando branco, que é o símbolo da neutralidade, com um colar de conchas mencionando aos orixás africanos com um terço católico, mas um caboclo falando, porque eu tenho a minha crença pessoal. E essa crença, ela é tocada, ela é batida nos tambores para dizer que o indígena sobrevive, que o negro sobrevive, que o branco sobrevive com inteligência. Então, onde surgiu esse ritmo? Ninguém pode dizer. Ele só chega em Maués, precisamente de onde nós somos naturais, ele chega lá com uma presença religiosa, permanece até hoje. Não significa também que os nossos grupos são precisamente 100% religiosos. Eles são caboclos, inteligentes. A nossa crença é nossa, é pessoal. É muito individual. O que cantamos, cantamos o que ouvimos e repetimos e criamos de acordo com o momento. Isso que é ser cantador de gambá, tocador de gambá. É mais do que tudo esconder o seu interior, revelar aquilo que querem ouvir, sem perder a sua identidade originária. O que tem a ver com os índios? Porque os índios são inteligentíssimos. E eles tecem essa história junto com o negro, que corre e foge, e com o branco, que tenta dominar tudo, como o tamborinho tenta dominar, mas ele não é o fundamental de todos. Embora ele toque por primeiro, ele vai ter que entender que o maior é o gambá, que dá nome ao ritmo, mas que não pode sobreviver sem o caracaxá, que é o índio, que marca o ritmo todo. Então, a harmonia dessas 3 raças deu a história dessa musicalidade chamada gambá, né? Um trino, Pai, Filho, Espírito Santo, né? Água, fogo e terra. Eu gostaria de fazer uma pergunta bem rápida assim, para o Técio e para o Clamir, vocês podem responder, e ela vai chegar para ti da mesma maneira. Aí, né, com toda essa contextualização quase que, né, mágica que o Ismael nos deu aqui, alguns historiadores, né, colocam que os jesuítas, quando eles chegaram aqui para catequizar, eles aldeavam os indígenas, né, para a questão de organização e dominação mesmo, né? E aí, na hora que eles faziam isso, eles catequizavam os indígenas e aí, em alguns trabalhos acadêmicos, você encontra né, descrições dos jesuítas, quando eles passaram por aqui, que era difícil eles catequizarem e dominarem o indígena, assim, propriamente dito, né, para ser ali um servo, e eles tentavam converter ele para católicos, logicamente. Os indígenas chegam a certo ponto assim, de confronto, eles já não conseguem mais resistir, né, até porque haviam povos que eram guerreiros que gostavam de guerra, mesmo, e luta, mas haviam povos também que, né, mais passivadores, assim, e que buscavam, através de estratégias políticas e sociais, resistir. E aí
vem a resistência cultural que o Ismael estava falando agora há pouco. E aí, o que acontece? Esses historiadores, buscando ali na literatura que os jesuítas deixaram, colocam que o tambor de gambá foi tocado por esses povos indígenas, mas também pelos caboclos, né, dentro dessa linha histórica. E daqui a pouco eles acabam, né, tocando as músicas católicas, cristãs, com os instrumentos que eles tinham lá. E esses instrumentos era essa tríade que o Ismael tá explicando aqui. Assim, vocês, na experiência de vocês que vocês têm, né, com o gambá, vocês sentem assim esses elementos principalmente desses povos, né, dessa tríade de povos, do colonizador europeu, do negro, né, escravizado, e do indígena, que é o nosso povo originário aqui. Vocês sentem na musicalidade, né, já que vocês são músicos, vocês sentem essa, assim, que seja de maneira sentimental mesmo, né, ou que seja de uma maneira mais técnica, vocês sentem isso na música do tambor de gambá? Pode começar pelo Tércio, o Clamir dá uma contextualizada, e aí o Ismael conclui. Primeiramente, eu vou me apresentar, me chamo Tércio Macambira, como o Rafa bem disse, eu sou músico, pesquisador. Eu estou trajando uma blusa azul com detalhes de folhas, de flores. Eu tenho os traços latino-americanos, tenho cabelo baixo, estou usando tênis e estou usando um brinco. Então, primeiro que na formação essa tríade, ela demonstra bem, como bem disse o nosso amigo caixeiro Ismael, numa das conversas que eu já tive com ele, numa das entrevistas para pesquisa acadêmica, enfim. E uma vez ele chegou a falar, inclusive ele vai me confirmar isso ou não, se eu estiver falando coisa errada, pode me corrigir. O gambá, ele é do negro, né? Pelo menos, no mínimo, pela aparência, a gente já percebe, né, essa questão de um tambor com couro de animal, né, que a gente acaba vendo em outras regiões do Brasil também. E o pesquisador Igor Saunier, nosso conterrâneo, denomina esse tambor como um tambor afro-amazônico, né? Tinha essa característica do tronco de árvore escavado com a membrana, um couro ali em uma um dos lados, né? E esse tambor ele foi se espalhando pelo Brasil, né? Lá no Pará ele ganha o nome de curimbó, em São Luís do Maranhão é o tambor de crioula, né? Lá no Amapá é o dobrador e amassador. E aqui, em algumas regiões da Amazônia, como no nosso caso o Maués, ganhou o nome de gambá, né? E ele realmente, quando a gente toca, ele tem uma característica, pra gente que é músico, uma síncope, uma coisa dançante, né? Ele fica ali uma coisa meio afro mesmo, a gente sente isso, não sei se dá para entender, mas com a experiência musical que a gente sente essa coisa afro, né? O tamborinho, segundo nosso amigo Ismael Pinheiro, ele me falou também que o tamborinho é uma descendência, é o que nós herdamos dos portugueses, com aquela questão da caixa, que são usadas na realeza, né? Naqueles cortejos de reis, né? Naquelas cerimônias. Tanto é que a caixa até hoje é usada, né? O tarol, né? Isso aí é uma caixa medieval, né? Tanto é que ela tem uma estrutura toda de caixa, para quem é percussionista, caixa de bateria, né? Que ela tem uma esteira, tem até o automático, que a gente chama hoje em dia, né? Que é onde regula a tensão da esteira, é isso que o Ismael está mostrando aí, que é um fio, uma corda de nylon com uma miçanga, né, mestre? E antigamente era semente, né? Antigamente, primeiro, nós estamos em novos momentos, né? Por isso que eu sou contra a palavra, nós estamos resgatando o gambá. Não tem como a gente resgatar. Porque resgatar seria colocar aqui, por exemplo,
aqueles velhos cantadores. E eles não tem como a gente ressuscitá-los. A gente tenta, como macaco e como papagaio, imitá-los. Né? Por exemplo, aqui a corda que estou segurando, ela já não é uma corda originária, porque era tecido de uma fibra vegetal, né? E um fiozinho da própria fibra tirada do curauá, que é na floresta, com um pedacinho de pau ou uma miçanga, ou mesmo um tento, para chamar, que nós chamamos de resposta. Né? Em tempos modernos se usa a miçanga. E quando se põe a miçanga no tamborinho, é sinal que o negro chegou na Amazônia. Porque quem usa miçanga nos seus colares? São os africanos. Está entendendo? Então, nada mais é do que cada momento vai passando por transformações, Técio e demais. Então, estamos aqui diante de transformações. Quanto às pesquisas, elas vão apontar várias fontes, Técio, que são fundamentais. Fundamentais. Não estou dizendo que as fontes não são verdadeiras, mas a verdade ela é uma única. Hoje nós temos um ritmo musical, né, denominado gambá, que gambá é, na realidade, um instrumento que não tem preciso dia e hora como surgiu. Você tocou, por exemplo, nomes de tambores fundamentais, né? Mas você esqueceu que o Brasil começa no Nordeste, precisamente na Bahia. Não é que comece lá. O Rafa, que defende a tese que o Brasil já era habitado há muitos anos por muita gente, inteligente, inclusive. Né? Já pensou? O Brasil tinha, do começo ao fim, tribos indígenas. Cada uma falava uma linguagem unificada por uma língua geral chamada Tupi-Guarani, que era a língua geral. Né? Agora, vê a inteligência desse povo na época. Né? E hoje nós falando português, do começo ao fim, a gente ainda não se entende. Porque guri, lá no sul, não é guri para nós aqui na Amazônia. Guri para nós aqui é um refrigerante. E lá é curumim. Curumim para nós lá é outra coisa. No entanto, esse ritmo musical belíssimo foi passando por transformações e recebendo a característica. O que é mais bonito no gambá não é quem criou o gambá, é o resultado do que ele é agora. A presença das três raças, que é lindo. Só o único ritmo no Brasil possui característica das três raças. Porque o samba, exclusivamente, é do negro. Né? Outro ritmo é do europeu, a valsa é do europeu. Mas só o gambá tem, etimologicamente, a presença de brancos, negros e índios. Por quê? Porque os instrumentos por si já falam. E o que nós cantamos por si já diz. Quando eu canto uma melodia que eu não sei quem criou e nem de onde veio, eu só sei que tem palavras africanas, não era que diz assim, areu, areu andar. Vamos nós simbora rosa. Vamos nós simbora rosa. Deixa o craveiro ficar. Areu, areu andar. Areu, areu andar. Palavras africanas, né? Sinhá, palavra africana, né? Quando a gente usa tudo isso, a gente vai cantando a história. Agora, o importante, fundamental, o nosso amigo também músico aqui vai falar a respeito disso, é que ele consegue, ao longo do tempo, manter a historicidade do próprio povo que o criou. Ao mesmo tempo que ele usa aparatos dos europeus, ele é uma afronta para o próprio europeu, que impôs para ele uma religião, mas que ele inteligentemente, porque o povo do Baixo Médio Amazonas, ele não quis brigar com os brancos. Não é que ele seja acomodado, ele é inteligente. Ele aceitou a nova religião, mas agregou ela ao seu eu e transforma em canto uma afronta. Tanto que hoje, quando eu vejo os grupos de gambá cantando, junto com os meus amigos de alta idade do grupo da Irmandade, sabe o que eles dizem? Olha,
os brancos ouvindo nossa música. Isso é uma alegria. Isso levou tempo e ano para chegar? Levou, mas resultou no que nós queríamos, ou que eles queriam lá no passado, né? Dizer que também nós aqui, no interior do Amazonas e da Amazônia, precisamente, temos inteligência. E como isso sobreviveu? Eles tinham que encontrar um meio. E o meio que foi? Não, nós não vamos discutir com os jesuítas, nós não vamos brigar, nós vamos agregar os valores religiosos, sem perder a nossa crença. Daí Técio, Rafa e meu amigo Cledir, eles cantaram aquela famosa folia de gambá chamado Jacaré. Foi convidado para o baile do Coroné. Porque nós acreditamos na metamorfose. Nós acreditamos que o jacaré tem vida, que a onça tem vida. E quem disse que eles são animais? Nós também somos animais. E a inteligência desses animais, eles também são seres humanos. Nós somos mais bichos do que eles. E nós acreditamos que eles viram gente, na realidade são mais gente do que nós. Então o que eles querem dizer com essa cançãozinha? É que o animal também é gente e tu é mais animal do que ele muitas das vezes. Né? Então, aqui está tudo que nós falamos nisso. Nesse tronco morto, com essa pele morta, ele passa a ter vida no bater das mãos. Porque a música possui esse poder de trazer de volta a vida e a historicidade desse povo. Então, eu particularmente, quando vou tocar gambá, eu não toco. Eu volto em mim. E em mim tocam aqueles que um dia passaram também. Hoje eles estão aqui comigo falando e dizendo, eles estão presentes nas baquetas, no tamborinho, nos instrumentos, no riscar que nós vamos cantar, creio que lá para o final, porque eles permanecem. Porque um ciclo, olhem a cara do gambá aí, ó. Toda marcada. Vocês estão olhando na tela e estão vendo a cara do gambá, como nós chamamos? Esse daqui não é muito redondinho, não, né? Mas esse aqui é. E esse redondinho, aliás, esse do lado aqui, não é? Ele é bem redondinho. E vejam que ele é todo marcado com cravos, com pedaços de madeira. Esses cravos todinhos representam os nossos antecessores, aqueles que cantavam. E olha como ele faz o ciclo, ó. Não existe morte, mas sempre um começo, um eterno começar. Ninguém sabe a verdade, o que é a verdade e onde ela está. A verdade não tem começo, nem meio, nem fim. A verdade o que é? Sou eu contando minhas mentiras e minhas mentiras virando verdade, o que são verdades, se nada eu bater e eu cantar. Isso é gambá. Muito bem, isso é gambá. Eu vou aproveitar, Cleomir, tu faz a tábua de descrição e já emenda a pergunta que eu te fiz a respeito do como que tu sente, né? Eu falo assim, intuitivamente, a música do gambá, com essas influências que a gente já discutiu aqui. E aí tu já aproveita, que eu acredito que faz parte da tua pesquisa também, e tu fala, já que a gente está falando dessa transformação, né? Falando de historicidade, dessa transformação que vem acompanhando, né, diversos elementos da nossa formação como povos, um pouco da onde que tu detecta ou detectou a influência do gambá em outros movimentos culturais, principalmente em Maués. Ok. Olá, gente. Me chamo Cleomir da Silva Leda, sou músico, pesquisador. No momento estou usando uma camisa branca, uma estampa florida nos ombros, um colar indígena, precisamente da semente de Tucumã, uma calça preta segurando o caracaxá, tá bom? Bom, sou formado pela Universidade do Estado do Amazonas, bacharel e licenciado, estou pós-graduando em Educação Musical. A minha pesquisa, vou voltar para a primeira pergunta do Rafa, né? Então, musicalmente, o que a gente percebe, o que o Técio já mencionou, então o ritmo sincopado, né? A instrumentaria, como o Ismael já disse, né? A questão indígena no caracaxá, que essa perceptivelmente
a aparência do gambá remete muito aos tambores africanos, enfim. O ritmo sincopado, as letras, né, que contam muita história do caboclo e também muita coisa que se tem, enfim, das músicas que a gente tem do gambá, mais antigas dos mestres que a gente encontra, são histórias e menções também do índio, todo o contexto do gambá, vamos dizer assim, né? Dos festejos, né? Da forma que o gambá é confeccionado, né? E essa influência do indígena nessa, principalmente ali perto do Pedreiro, que é muito próxima da área indígena, né? É inevitável não ter influência indígena naquela região, né, do Pedreiro. Enfim, o Técio, o Ismael já falou bastante coisa a respeito disso. Eu vou remeter ao gambá, agora vou mencionar sobre o gambá, especificamente sobre o tambor de gambá da minha pesquisa, que, como eu tinha observado que tinha muita coisa sendo estudada sobre o gambá no momento, o livro sendo lançado do Igor Saunier, né, tese do Christian Pio Ávila, bastante coisa já tinha documentários, bastante coisa, não suficiente, mas já tinha alguma coisa a respeito. Estudar o gambá sobre uma perspectiva da prática do gambá, na influência dele da cultura mauesense, não só no ritmo do gambá tocado assim nos grupos de gambá, mas mais tradicionais como o pingo de luz. A gente tem, por exemplo, a prática do gambá nas outras comunidades, né, dos festejos, da derrubação do mastro, como eu pude observar ali na Santa Luzia, né, festa de São Sebastião, o mestre me recorde, lá da Rua do Hospital. Tem Sabazinho, Sebastião Paiva, da Dona Xista de São Lázaro, da Dona Zenoca, na Rua Antiga Dom Pedro, no terreiro da Mãe Preta. Da Mãe Preta, eu fui na rua chama de Beira Mato. Lá é Nossa Senhora de Fátima. Cardoso. No Cardoso, na Rua Gina Bonilha. Um pouco mais Gina à frente. Bonilha. Então, não lá, é Beira Mato, é Rua Gina Bonilha Rolim. Obrigado. Então, aí outra, em si, são esses festejos, né? E depois eu comecei a me remeter à própria experiência, minha experiência com gambá, com música, né? E o gambá está num dos primeiros manifestações musicais que eu pude trabalhar e pude participar, que é a Lenda do Guaraná, né? Que o gambá ele faz parte do instrumental, é um dos principais, se não o principal, de percussão é o principal, o que mantém o ritmo. Inclusive as músicas da lenda, das trilhas sonoras, são tocadas no ritmo do gambá. Então, tem isso, tem o gambá dos grupos mais tradicionais, até onde eu tinha pesquisado, né? E no momento que existia de prática de grupos de gambá, tinha já o grupo do Barroco, que ele sempre foi assim, um empresário do Pingo de Luz, que é um grupo mais tradicional, mas o Tambores da Floresta era o grupo do Barroco, ele começou a compor músicas e fazer o gambá tentar botar elementos novos e tudo. E tocava nas festas, festa do Guaraná, Festival de Verão, né? E também na Festa do Guaraná o gambá era tocado na trilha sonora da lenda, né? Fora nos festejos religiosos dos terreiros. Enfim, foi a partir disso que eu consegui compreender que o gambá, de fato, é um elemento estrutural da cultura mauesense, que a gente tem, como conversava um pouco antes, o Guaraná, né, questão do cultivo, né, enfim, indo para essa questão mais cultural, mais artística, nós temos o gambá, não só o ritmo, mas também o tambor de gambá, como um elemento importante nessa construção toda, que a gente compreende assim como identidade cultural do mauesense. Né? Certo. Nessa transformação, tu participa, o Clomir participa, muito orientado aqui pelo nosso querido Folião, e ele não gosta de chamar mais mestre Ismael também, dessa
colocação, digamos assim, né? Porque seria uma ocupação, digamos, do espaço, porque a gente tem aí uma abertura muito grande para música comercial, que no final das contas, por um sistema mesmo colonizador, isso faz parte na educação, na comida que a gente, né, na comida que a gente se alimenta aí no dia a dia, nesse consumo da cultura, seja musical, seja no teatro, seja em filmes, enfim. Na formação sociocultural mesmo, a gente tem, quer queira ou quer não, essa grande mídia, né, que em algum momento, assim como lá atrás, no sistema, né, naquele sistema colonizador perverso, eliminava tudo que vinha pela frente, assim como na ecologia elimina a nossa floresta, a gente tem, às vezes, a música comercial querendo, né, sucumbir essa nossa cultura, essa nossa música que passa pelo nosso sangue, que passa pela nossa veia. E aí a gente tem, como os povos antigos, que arrumar estratégias para conseguir, né, colocar esse tambor, colocar essa música dentro dessa contemporaneidade que a gente gosta de dizer. E aí, né, tu, Cleomir, junto comigo e com muitos outros nossos parceiros e amigos, né, orientado por nossos mestres, tenta colocar isso né, em grupos que a gente vem formando, né, essa questão da transformação mesmo, né, não trazendo o gambá em si, que a gente vai finalizar daqui a pouco com isso. O Ismael vai explicar a estrutura mesmo do que seria o gambá de raiz, a gente já faz uma fornada para finalizar o nosso diálogo, mas eu queria que tu comentasse um pouco de como que tu sente esse processo, né, da inclusão do tambor de gambá na música contemporânea, no caso, né, na nossa vestimenta hoje como músicos. Bom, eu vejo isso como uma contribuição nossa, até que sociocultural, né? É uma maneira da gente seduzir a juventude, tentar ganhar esse público para o gambá raiz. Claro, para o gambá como um todo, né? Como eu costumo chamar, a gente costuma chamar de gambá estilizado, né? Isso que a gente fez. O que é? A gente pega a essência do gambá, que é o ritmo do instrumento gambá, tamborim e caracaxá, e acrescenta outros instrumentos mais contemporâneos, né? Um contrabaixo, um violão, né? Uma escaleta. A flauta já existe, né, no gambá tradicional, né? Mas a gente acaba dando mais ênfase ainda, leva para o estúdio, né, faz um tratamento, uma mixagem, né, trabalha lá com as tecnologias que tem, né, e coloca nas plataformas digitais, né. Então isso tudo eu costumo falar que é uma forma da gente atrair o público, o olhar do público para o gambá, porque o gambá está muito presente nas nossas festividades ribeirinhas, mas o público urbano, vamos dizer assim, não tem acesso, né? Só tem acesso quem vai lá na comunidade, né? Mas se eu coloco na internet lá eu quero ouvir um gambá, agora já tem, né? Mas sei lá, há 3 anos atrás, 5 anos atrás, era escasso, não era? E graças aos nossos mestres, né, que dão esse suporte a nós, a gente consegue contribuir, né, dessa forma para que isso tenha uma continuidade, né? Para que não morra ali. Eu costumo comparar o gambá, eu até comentava isso com o Ismael, com o que aconteceu, o processo que aconteceu com o carimbó, né? O carimbó, antigamente, até hoje lá, também os mestres tocam lá da forma rústica, né? O tambor, voz e banjo ali, tudo. Mas o Pinduca pegou o carimbó, colocou sax, trombone, trompete, guitarra, contrabaixo, estilizou, né? E aí o Brasil todo, o mundo todo conheceu o carimbó através disso, né? Então não acabou o carimbó, não acabou, acredito, eu posso estar falando, mas eu arrisco a dizer que foi por conta dessa estilização, né, que levou para o mundo o carimbó e valorizou. E ao mesmo, eu acredito que vai acontecer, acreditamos muito, que o gambá vai chegar no mundo todo, vai chegar no Brasil todo, através das plataformas digitais, através de shows, e não vai morrer nunca o gambá, se Deus quiser, né? Então, só para concluir, e a gente vai concluir com o nosso querido Folião, explicando, né, exatamente esse gambá raiz, e a gente já vai aqui tocar música,
Eu gostaria de ressaltar que, né, no final das contas, quem abre as portas realmente para a gente nisso tudo, desde lá, é o povo indígena. A gente está referindo aqui ao povo Sateré-Maué, explico de novo, por conta, né, da forte influência nas nossas raízes. Quando a gente fala, eu sou pardo, alguém me disse uma vez assim, o pardo, caboclo amazônica, quando ele fala que ele é pardo, é porque ele ainda não é um galho solto que ainda não encontrou sua raiz. É um galho solto que ainda não encontrou sua raiz. Mas essa relação que a gente tem com a ancestralidade, né, e a resistência cultural nesse mundo contemporâneo, que é selvagem, talvez até mais selvagem do que antigamente, nos leva e nos traz assim uma grande inspiração de sentar em cima desse tambor, de tocar esse tamborinho, de riscar o caracaxá, de colocar nossa música com diversas influências que a gente possa ter, mas sempre trazendo essa raiz, e para que a gente possa contribuir com realmente a palavra que seria a resistência dos povos indígenas. Um grande abraço ao Sateré-Maués, ao Munduruku, ao Mura, que foram os que habitaram e habitam a nossa região, ao povo negro. Recentemente nós tivemos aí a Semana da Consciência Negra, e já foi muito bem colocado aqui, né, a influência que a gente traz, né, desse povo que chegou aqui. E somos, né, no final das contas, caboclos, ribeirinhos ou citadinos, mas estamos aqui tentando trazer a nossa contribuição para que, né, a nossa cultura siga tendo o valor que ela merece. E realmente eu concordo, acho que todo mundo aqui concorda, vai ser bem difícil nos matar, seja pela consciência, seja pela cultura, a gente vai existir. A gente vai concluir então com Ismael. Você vai fazer o seguinte, você vai explicar de novo rapidinho a questão aqui dos tambores, e aí tu vai chamando, a gente vai tocando, e a gente faz aqui uma fornada pequena de gambá. Tu puxa um miolo aí, que qualquer que seja, e a gente vai... Mas antes de tudo, né, agradecer mesmo, porque ser indígena, sabe, acima de tudo, é resistir, é insistir. Eu não disse no começo a cor de minha pele, porque minha pele, ela tem a cor da tipitinga das águas, que se misturam em Maués com o rio Maués-Açu e o Urariá de cima. A mistura dessas duas águas deram a cor de minha pele. A tipitinga, que ao sair de dentro dela, me torna tuíra. O tuíra da alegria de eu ser, de eu insistir e persistir. E o meu louvor eterno ao povo Sateré-Maué, que chegou e ficou lá. Mas a minha tristeza eterna pelos mundurucus que tiveram que sair, mas que permanecem na minha goela cantando, na minha pele exalando, no meu cheiro do pitiu que tenho, da caatinga que eu tenho, de ser descendente de índio. E ser índio é mais do que tudo um motivo de orgulho para mim e para toda essa musicalidade. Então eu vou falar aqui desses instrumentos. E vou contando uma historinha que vocês não sabem, que eu aprendi desde pequeno, por como foi que esses instrumentos surgiram. Em uma grande caçada, em uma noite enluarada, era um bando de porco que estava na beirada. E o cachorro correndo atrás do porco e 3 homens correndo atrás. O porco entrou num buraco. O pau não era tão grosso e a pele do porco ficou na boca do pau. E quando o caçador chegou lá, o cachorro latia e o porco saiu do outro lado sem o couro. E ele disse, eu não vou voltar. O caçador disse, tu não volta, mas teu couro para sempre vai ficar aqui, nesse pau. E deu o nome principal de gambá. Por isso que a batida dele parece o som de uma guariba e de um bando de porco quando está na mata selvagem. E a ele deram o nome de gambá.